João primeiro Aigen, a falar isso foi... Desculpa. A gente está aqui, né? Toda vez que eu vou participar de algum podcast, e que é algum podcast que fura a bolha, né? Seja lá um podcast de música, basicamente podcast de música, né? Uhum. É um lugar onde você vai ter pessoas de todos os espectros políticos, né? Ou seja, significa que é aquele lugar que vai ter um esquerdista que vai dizer, tipo, este fascista está aqui. Este fascista está aqui. Então, assim, eu já recebi a alcunha algumas vezes e também de nazista. Não foi só de fascista, mas de nazista. Nazi-fascista, geralmente vai junto, né? Mas a de nazista, especialmente, já recebi também, né? E eu tento explicar... Eu não tento explicar, na verdade, porque tipo, eu recebo isso aí como com aquela irreverência de sempre, né? Porque a gente sabe que quando um comunista chama alguém de nazista, ele chama alguém de fascista, ele não está se referindo a nada, a um dado da realidade, ele está apenas expressando um descontentamento dele, né? Eu queria que você que já discorreu tantas vezes sobre esse assunto, você falasse aqui pra gente, tipo, quando foi que começou a se usar a palavra fascista simplesmente para designar qualquer pessoa que esteja, esteja desalinhado com a gente bonita em Crime de Paquera? O antecedente não começa com o termo fascismo. O Lenin criou o termo chauvinista, né, no começo, para alinhar todo mundo que era a favor do seu país na Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo que o cara fosse um esquerdista, um socialista, mas defendesse o seu país na Primeira Guerra Mundial, ele seria um chauvinista da direita ou extrema-direita para Lenin. Então ele dividiu o espectro político assim. Todo mundo que é internacionalista é esquerda, o resto, independente do que pensa, é direita. E aí ele jogou Mussolini, né? Jogou todos os socialistas da Alemanha praticamente fizeram isso, né? Que antes eram marxistas, internacionalistas, e de repente viraram chauvinistas nacionalistas da extrema-direita para Lenin, no caso, né? O problema foi que Lenin conseguiu tomar o poder na Rússia, né? E aí criou-se toda essa teoria internacionalista dos chauvinistas da extrema-direita. E quando Mussolini derrota os comunistas lá no Biênio Rosso, na Itália, naqueles 2 anos críticos, aí o termo fascista tomou o lugar do termo chauvinista nessa mesma proporção. Todos que são de extrema-direita, nacionalistas, mesmo que nas suas ideias são do campo socialista, são agora fascistas. Então, isso começou a se aplicar por uma política do Comintern. Primeiro de Lenin, depois continuada por Stalin e Dimitrov. Né? A origem começa aí, na verdade. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial é um evento que foi um grande laboratório para ver como a questão do comunismo de classe, né, ele estava equivocado, porque você tem, de fato, pela primeira vez, o proletariado do mundo inteiro, né, tipo, em diversas, em condições distintas, né, de desenvolvimento do capitalismo, com a oportunidade de pegar em armas, em vez deles se voltarem contra os patrões, eles vão lá e se voltam uns contra os países dos outros, né? Exatamente. Isso aí deve ter dado Isso aí deve ter ajudado também a usar esse termo dessa maneira, né? Com certeza. Veja, o marxismo ele já era uma ideologia meio que nauseabunda e natimorta, assim. Aquele revisionismo do Edward Bernstein já tinha deixado o marxismo em crise generalizada, assim, né? E a Primeira Guerra Mundial meio que coloca o último prego no caixão do marxismo, assim, para muita gente. Eles veem que o internacionalismo é uma grande utopia, que o proletariado ele é antes nacionalista do que internacionalista. E, pasme, o próprio Partido Social Democrata da Alemanha, que era o principal partido marxista da Europa inteira, com Karl Kautsky, né, que era o principal herdeiro do Engels até, eles optaram por defender a Alemanha na guerra. Eles lá, prontamente, da noite para o dia, viraram, beleza, o proletariado alemão vai lá e mate o proletariado italiano nas trincheiras. Né? E apoiando a burguesia nacional alemã, até na guerra. Então, assim, todo mundo viu essa hipocrisia, mas poucos foram tão corajosos, isso deve se dar ao crédito, do que Benito Mussolini. Ele era o líder do Partido Socialista e teve os culhões de virar para todo mundo no partido e falar: vocês são covardes por serem pacifistas, enquanto os caras que vocês têm como referencial estão falando para o proletariado alemão matar os nossos colegas italianos nas trincheiras. E vocês não fazem nada. Vocês ficam com essa postura pacifista, bunda mole, basicamente.
E aí o Mussolini, ele, né, pautou-se nos seus princípios, foi expulso do partido e foi nas trincheiras mesmo. Ele queria defender o proletariado italiano, ele foi lá, foi ferido e voltou. E aí que começa a transmutação para o fascismo como um socialismo nacionalizado em vez de um socialismo internacionalista na cabeça de Mussolini. Aham. Então podemos dizer, só uma questão, então podemos dizer que o fascismo é socialismo? Sim, é um tipo de socialismo nacionalizado, sim, com certeza. No sentido de que, cara, grande parte do fascismo foi uma ideia de corporativismo de corporações e sindicatos, oriunda de ideias de sindicalismo revolucionário, republicano e até mesmo anarquistas da Itália do século XIX e do século XX. Depois disso vira uma ideia pautada para a nação e do Estado como representante da vontade geral desses sindicatos. Então, assim, é uma ideia de controle de trabalho e capital, Estado intervencionista, Estado regulador da economia para os fins de todas as classes sociais em prol da grandeza da nação. É um grande intervencionismo econômico para esse fim. Né? Você falou uma palavra aqui que é tipo a vontade geral da nação. Isso. E esse termo, né, tipo, de uma vontade geral da nação, ele é um termo que fica muito popular depois da Revolução Francesa, né? Quando surgem as vontades nacionais, né? Inclusive, eu me esqueci o nome do panfleto. Era um padre, eu acho que é o nome do maluco. E tinha, depois a gente pesquisa aqui, os nossos pesquisadores pesquisam aqui. Mas o fato de essa ideia de uma vontade nacional, né, tipo, de considerar a nação quase como se ela fosse um indivíduo, né? Ela é uma característica forte da modernidade, né? Certo. E eu vejo que muitos dos que usam a alcunha fascismo para as pessoas usam como se o fascismo fosse o sinônimo de uma coisa antiquada, uma coisa meio que da Idade Média, né? Uma coisa que dá... que como é que eu posso dizer? Reacionária, né? Um retrocesso. Reacionária. Mas, na verdade, o fascismo, quanto mais você vê as influências, você nota que ele é essencialmente moderno, né? Inclusive na arte, se você pudesse falar pra gente aqui, tipo, da arte fascista que surgiu naquela época, ela é uma arte modernista, né? Tipo, ela tem o espírito do modernismo ali nela, né? Com certeza. Primeira questão da vontade geral, sim, o fascismo ele é uma criação de correntes de ideias da modernidade, essencialmente. Veja, a inspiração do fátio na modernidade, na Revolução Francesa e Americana, é justamente da vontade geral do Estado republicano. É por isso que você vê fátios no Congresso americano, no Lincoln Memorial, na iconografia da Revolução Francesa. E grande parte do socialismo europeu depois vai se desenvolver nessa influência, inclusive o sindicalismo revolucionário italiano, que usa a imagem do fátio, né, aquela feixe com a machadinha, para simbolizar a força da classe trabalhadora nos sindicatos. Né, e já diziam que havia uma vontade geral da classe trabalhadora representada nos sindicatos, como uma única unidade de vontade. Né? Isso é uma inspiração já dessa inspiração republicana revolucionária. E quando chega o fascismo, eles impõem isso para a nação como um todo. E o próprio Giovanni Gentili, que foi o filósofo do fascismo, ele frequentemente citava Jean-Jacques Rousseau como um precursor da ideia da vontade geral da nação que a filosofia do Gentili representa para a nação italiana. Né? Então, assim, não tem nada de retrógrado, idade média, de violência sem sentido ou pragmatismo sem ideias. Se você ver as ideias que tem no fascismo, elas são tão modernas quanto as influências que tem no próprio marxismo nesse sentido. Uhum. E no caso da arte, o fascismo ele se via como uma nova modernidade. Existia na cabeça deles o liberalismo nauseabundo do século XIX, obsoleto, né? Aquele individualismo do mercado e tal, as regras da economia vão se guiar por si mesma, que os fascistas odiavam isso, né? E existia o comunismo, que era internacionalista e queria destruir a nação. Então eles queriam fazer uma modernidade no meio disso. Eles queriam fazer um nacionalismo, um socialismo da nação, para impedir a luta de classes, controlando a relação de trabalho e capital dentro de um arcabouço jurídico legislativo trabalhista. Por isso que existe a tal da CLT, parcialmente inspirada nesse sentido também. Sim. Mas a arte, ela vai nesse sentido. Veja, uma grande influência no fascismo no começo foi o futurismo. Sim.
Os poetas como Marinetti, né, que eram aqueles poetas decadentes que odiavam aquela vida burguesa do século XIX, odiavam a aristocracia, eles queriam algo muito mais rápido, né, com a tecnologia, produção, coisa para o futuro, eles eram visionários, assim, se viam assim, né? E o fascismo teve uma grande influência desse sentido também, que eles queriam criar uma modernidade muito mais avançada do que o século XIX, só que para os fins do Estado, controlados pelo Estado, né?